ponto. Mas outras pessoas eram chamadas apóstolos. Outro contexto, outra situação que na verdade equivaleria a um missionário, um pregador itinerante. Bom, Jesus não veio naquela primeira geração, então tem que reelaborar, porque os crentes começaram a pensar: e agora? Os irmãos estão partindo e o Senhor não voltou. Ficou aquele vazio, né? Doutrinário, aquele vazio informativo a respeito desse estado. E que aconteceu? Os irmãos morreram, partiram, e o Senhor não voltou. O que aconteceu com esses irmãos? Então aí os primeiros pais apostólicos começaram a falar de um, como é que era exatamente a palavra? Era um estado transitório. Então, na linguagem dos pais da igreja, a segunda geração de líderes, eles não falavam estado intermediário, falavam estado transitório, que na verdade é a mesma coisa. Houve uma famosa escola de teologia, de pensamento cristão, em Alexandria. Alexandria é uma cidade muito famosa no Egito, né, no delta do Nilo, onde uma comunidade judaica muito forte existia já, desde o tempo de Alexandre o Grande. A grande biblioteca de Alexandria, uma biblioteca do mundo, que se perdeu porque um califa muçulmano mandou tocar fogo na biblioteca de Alexandria, dizendo: só um livro é precioso, só o Corão é precioso, o resto não presta, toca fogo. Então a biblioteca de Alexandria, um portento da cultura do mundo antigo, se tornou em cinzas por causa dessa ordem esdrúxula de um líder religioso. Mas ali em Alexandria existia uma escola teológica de muita produção, de muita coisa escrita, de muita elaboração doutrinária, muita coisa boa legou para a igreja, e também algumas armadilhas, entre elas a ideia de que esse estado intermediário, esse estado transitório, servia também para purificar um pouco. Não chamou de purgatório, né? Mas a ideia que vai ser apropriada pelo pensamento romano, católico romano, mais tarde, o germe dessa ideia está na escola de Alexandria, né? Falou: não, tem um estado, eles ficam numa situação intermediária, não havia muitas explicações, mas diziam: não, a alma fica até se avançando, a alma fica avançando, a alma fica se purificando. Daí vem mais tarde a ideia do purgatório. Então, aqui abre caminho para 3 pensamentos, ou alguns outros pensamentos sobre o estado intermediário. Por exemplo, a escola de Alexandria dá a ideia, né? Eles estão numa situação espiritual em que a alma, Jesus não voltou ainda, ela continua a se purificar ali, esperando a volta de Jesus, nessa situação. E aí abriu o caminho para a doutrina do purgatório, que o catolicismo romano desenvolve mais tarde, alguns séculos depois. As grandes heresias nunca começam do dia para a noite. As grandes heresias começam com pequenas concessões, pequenas coisinhas que os crentes vão se permitindo fazer, e isso vai levando às grandes heresias. Cuidado com as pequenas alterações que nós fazemos no nosso cristianismo. Não é nada. Bem, tomado isoladamente não é nada, mas vai somando a sequência disso, vai chegar numa grande heresia. Houve também a ideia do limbus patrum. Então o purgatório, mais tarde, disse assim: vai para lá quem não está pronto para ir para o céu, mas também não está tão ruim para ir para o inferno. Então fica nesse lugar purgando os pecados, fica sofrendo, só que esse sofrimento é purgatório. Esse sofrimento é purificador. Esse sofrimento vai fazendo a limpeza do que falta nessa alma, né? Que não é tão ruim para ser jogada no inferno, mas também não está própria do céu. Então fica aí sofrendo. Mas teve a ideia também, paralela com ela, do lumbus patrum, onde os santos ficam até a ressurreição. Então aqui vai mais de acordo com a ideia alexandrina, de um lugar onde fica se purificando. Então, para onde vai o purgatório? Uma pessoa que está mais ou menos. Quem vai para o lumbus patrum é aquele que morre crente, né? E vai ficar esperando nesse lugar a ressurreição. Nesse caso do lumbus patrum,
limbus, não é bem de limbo, limbus patros. A pessoa que faleceu, cristã, convertida, fica num estado de insensibilidade. Não é nem gozo, não é sofrimento. Fica em estático. Entendeu? É como um congelamento consciente, mas um congelamento. Já no século XVI, com a reforma, retomou-se aí a questão do lugar intermediário. Os reformadores, Lutero, Calvino, trabalharam essa questão dos salvos. Os salvos vão para um lugar intermediário, semelhante ao céu. Não é ainda o céu, é no estado final. Ou vão para um estado intermediário, se ímpios, para um lugar assemelhado ao inferno. Então, os gozos da salvação para os crentes e os tormentos da perdição para os incrédulos, intermediariamente, porque não tem corpo ainda. Então, voltemos às teses. Quais as teses, portanto, principais sobre a questão do estado intermediário? O que acontece com quem falece antes de Jesus voltar e antes da ressurreição? A primeira tese é o aniquilamento. Então, essa tese diz o seguinte, que nada sobrevive ao falecimento para a existência. Não existe apenas a corrupção do corpo físico. Vai tudo, aniquila tudo. Então ninguém precisa temer o que tem depois do tudo, porque não há nada. Não há nada. Volta ao nada. É o aniquilamento. Um pouquinho dessa doutrina do aniquilamento sobrevive em algumas seitas hoje, até alguns movimentos cristãos. Um pouquinho disso. Movimentos com colorações cristãs. Bem, à luz do que nós lemos na Bíblia, do que Jesus diz, o que a Bíblia diz, evidentemente o aniquilamento é contra a Bíblia, né? Ou se invertermos os termos, nós diremos que a Bíblia condena a ideia de aniquilamento. A Bíblia condena. A segunda tese é que chama-se psicopaniquia. A psicopaniquia é que a alma dorme, fica dormindo. Então, na verdade, o que acontece quando alguém falece, fica no sono. Você vai em casa à noite, faz sua merendinha, depois você vai deitar, você não dorme? Põe no despertador para te chamar no outro dia. Né? Só que o despertador, nesse caso, vai ser a volta de Jesus. Embarca num sono, morreu, embarca num sono. Bom, a primeira coisa que vai acontecer depois é o despertador tocando Jesus, que é das trombetas, né? Essa é a trombeta. A trombeta vai te acordar. Então a ideia da psicopaniquia, que é o sono da alma, que também nós vamos ler daqui a pouco, se o tempo nos permitir. Se não permitir, fica o gancho, vamos marcar outro ponto, terminar. Passagens claras da Bíblia, Jesus falando sobre o assunto, informações claras sobre experiências mostradas na Bíblia sobre a realidade do além desta vida, vai contra essa questão de sono da alma. Não há como encaixar essa teoria nos dados bíblicos. A terceira é o purgatório e o limbo. Nós já vimos então, o purgatório seria uma complementação do que não foi feito em termos de salvação da pessoa. Olha, a implicação disso é o seguinte: o sacrifício de Cristo não foi completo essa pessoa. Se ela era cristã, se ela era crente em Jesus Cristo, ela seguia Jesus Cristo, e se essa pessoa morre, não está pronta para o céu, a implicação é não, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E porque não foi suficiente, ela vai ter que sofrer, ela vai ter que pagar a diferença. Deu para entender? Tem que pagar a diferença sofrendo. Bom, claro que a Bíblia vai contra isso. O sangue de Cristo nos purifica de quantos pecados? Todos. Não há mais que problema. Jesus Cristo disse na cruz do Calvário: tudo está consumado, ninguém precisa pagar mais nada. O sacrifício já foi feito uma vez por todas. O sacrifício de Jesus Cristo já foi feito uma vez por todas.
Não precisa completar o pagamento. O pagamento já foi integralizado. Então não há ideia, não há biblicamente ideia de purgatório. A outra tese é a tese do limbo. O limbo seria para quem? O limbo seria para as crianças que morrem antes. Desculpe, as crianças que morrem antes de cometer seu próprio pecado. Todos nascemos em pecado, né? Chama-se de pecado original. O pecado se transmite por hereditariedade. Pecadores geram pecadores. Só que a criança tem um período de vida, inclusive intrauterina, que ela não tem consciência do certo e errado ainda. Ela vai escolher o errado quando vier a fazer a primeira escolha. A escolha vai ser o errado. Sempre assim, por causa do pecado original. Mas enquanto essa criança não cometeu o seu primeiro pecado, ela só teria o pecado original. E dizem esses teólogos o seguinte: essa criança que falece nessa condição não vai para o céu. Ela vai ficar num lugar chamado limbo, em que fica congelada também, nem prazer e nem sofrimento, só para as crianças. Então, criança que morre sem ser batizada, o detalhe é esse também, porque se for batizada vai para o céu. Por isso, o batismo infantil tem uma explicação à sua origem, fazendo essa conexão que a criança que morre sem batismo, então essa criança seria considerada pagã. E quem morre pagão não tem direito ao céu. Mas como ela não cometeu um pecado pessoal ainda, não pode ir para o céu, também não vai para o inferno, então ela ficaria no limbo. Agora, se não for batizada cristamente,